Olá, e para esta terceira edição do Com a Palavra deste mês de março, em que estamos tendo, como você que acompanha a gente está sabendo, se não sabe, eu explico agora, a pauta dedicada a entrevistadas, termos apenas entrevistadas. Estamos tentando seguir aí essa tradiçãozinha, né? Tem só 2 anos, mas o Com a Palavra, nos meses de março, tem sua pauta dedicada a entrevistadas mulheres. Sempre trazemos ao longo de todo o ano, mas março, por esse respeito ao calendário, é delas. E nesta edição também tem uma particularidade, pois com esta presença aqui neste programa, a nossa entrevistada desta edição do Com a Palavra torna-se a terceira pessoa a vir ao programa, a nos dar o prestígio de vir ao programa pela terceira vez. Uma integrante do Legislativo de Maceió, uma representante municipal e que, a despeito de estar no primeiro mandato, tem tido um mandato marcado, um mandato consolidado e com muitos assuntos debatidos, levantados, muitas questões propostas aí. Temos o prazer de receber nesta terceira edição do Com a Palavra dedicado às mulheres, a vereadora pelo PSD de Maceió, Teca Nelma. Vereadora, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Vocês sabem, né, que eu adoro o programa e estar aqui pela terceira vez é uma honra, especialmente no mês da mulher. Eu acho que é muito importante, você falou que a pauta não é apenas não é apenas o mês da mulher, mas são mulheres falando sobre diversas pautas, porque a gente tem muito a dizer e poucos querem ouvir. Então, parabéns ao ACTA e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui nos assistindo. A gente que agradece. E para começar essa questão, para começar esta edição, essa entrevista, uma questão de mobilidade, uma questão dedicada a Maceió, né? A gente está com uma representante do Legislativo de Maceió, a gente começa por aí. No fim de semana que antecedeu a gravação deste programa, moradores da região ali do Estela Maris fizeram uma manifestação, uma mobilização. Tem aí, está em pauta, né, a perspectiva, a projeção de se abrir as ruas transversais do Estela Maris, mais especificamente do Corredor Cultural Vera Arruda. E é com esse assunto que eu começo debatendo com a vereadora, que também propôs uma sessão sobre isso. O Corredor Cultural deve ou não deve ser aberto? Não, ele não deve ser aberto. E eu falo isso como, além de vereadora, inclusive como moradora da região. Eu moro lá desde que eu nasci. E eu vi crescer o Corredor Vera Arruda. Anteriormente, ele ficava até a parte do Divina Gula, Estela Maris, e posteriormente ele deu continuidade até a Igreja São Lucas, até o Colégio São Lucas. Então, a gente tem, na verdade, ali um espaço cultural da cidade e ele não deve ser aberto. Mas eu queria falar sobre a manifestação, rapidinho, Sim. Porque foi uma manifestação muito bonita. A gente teve mulheres, mães de família, crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pets, todo mundo de branco, manifestando, pedindo que as ruas não fossem abertas. Lembrando que aquele lugar é o lugar do povo, não é lugar de carro. E aí foi mais de 1.000 pessoas presentes no domingo pedindo contrário, tanto à consulta pública da forma que ela foi feita e também contra a possibilidade de abrir essas ruas. Só para a gente enaltecer mais esse debate, isso não seria uma posição individualista dos moradores, não. E olha que eu também faço a pergunta bem à vontade, que eu também faço uso ali, não sou morador da região, mas faço uso para o trajeto. Não é uma questão de individualismo dos moradores, não. Não, eu acredito que é pelo contrário. O Corredor Vera Arruda, ele levanta um debate um pouco maior, que é sobre o direito à cidade. Quando a gente fala do Corredor Vera Arruda, a gente está falando que nosso plano diretor, apesar de defasado, ele ainda está vigente, ele fala que a cidade tem como prioridade as pessoas, não os carros, não o transporte. Primeiro são as pessoas, e são poucas as áreas de convivência que a gente tem na cidade de Maceió. A gente tem o Parque do Horto, que está fechado, a gente tem o Parque Municipal, que está aberto, o Corredor Vera Arruda e algumas outras partes da cidade. Mas elas ainda são muito poucas. Quando a gente fala, a gente cobra o plano diretor. Quando a gente fala do Corredor Vera Arruda, a gente cobra o plano de mobilidade, que Maceió é a única capital do Nordeste que ainda não tem, está atrasado já 1 ano, desde 2022, que deveria ter sido entregue pela Prefeitura, e não foi. Então, estão sendo feitas modificações na cidade sem um plano concreto para onde ela está indo. E isso não resolve o problema de mobilidade, muito menos de trânsito. Aí a vereadora coloca um
componente importante, que é a legitimidade dessa argumentação do ponto de vista dos moradores, e eu continuo e contraponho. O argumento dos condutores, né, de quem compõe o trânsito na região. Não seria também igualmente legítimo, não? Mas aí a gente está passando da legitimidade, que é legítimo os dois lados falarem, por isso que eu protocolei a audiência pública, e falando da parte técnica. Quando a gente amplia as ruas, não necessariamente vai acabar com o trânsito. A gente vai estar abrindo e vai abrir uma nova demanda. Então, por isso que vias duplas, triplas, quartas, não quer dizer necessariamente que o trânsito acabou se não tiver uma reforma geral na cidade. Por isso que uma mudança pontual no corredor Vera Arruda, ela pode resolver em 2 anos, em 3 anos o trânsito. Mas daqui a 5 vai voltar a estar congestionado, porque as pessoas vão saber, por exemplo, que lá vai estar mais fácil de passar e vão mais carros. Então, é uma demanda adquirida que vai gerar. Então, não sou eu que estou falando, a gente está consultando professores da UFAL, especialistas no caso, para trazer uma questão técnica, além da opinião do pessoal que mora lá e de que não mora. E é importante salientar que a consulta pública ela está aberta para toda a população de Maceió. A gente tem 1 milhão de habitantes, aproximadamente, e apenas 4.000 pessoas é quanto a SMTT espera atingir. Então, 4.000 pessoas estão definindo o futuro de um local que 1 milhão de habitantes podem usufruir. Então, é bem desproporcional à população. Tem pessoas que moram lá, que frequentam todos os dias, e como o senhor e também outras pessoas que também vão lá apenas para passear, para curtir junto com a família, e não necessariamente são moradores do bairro. E sem contar com esse outro componente, o trânsito, eles se afunila, ele tem problemas em determinadas horas do dia. O uso é o dia todo. Exatamente. Aliás, até à noite também, muita gente... Muita gente vai à noite, eu convido também a quem ainda não foi, quem não conhece o Corredor Vera Arruda, que eu acho muito difícil, mas quem ainda não foi, não conhece, vai às 6 horas, 7 horas, 8 horas, vão ter crianças brincando, vão ter famílias confraternizando, é um local muito bom para o convívio social e melhorar até, inclusive, o nosso IDH. Eu acho que está muito difícil a gente falar sobre como é a prioridade que é dada na cidade para os carros no lugar das pessoas. E nós temos documentos legais que nos asseguram essa prioridade. A cidade é de quem? A propósito, detalhando assim, tanto a audiência que a senhora propõe, quanto essa consulta aí, quais são os formatos? Relembra também a questão da prefeitura? A consulta pública ela foi feita através do Instagram da própria SMTT, com um formulário... Já concluída? Ainda não está concluída, ainda está em andamento, com um formulário de Google Forms, que eles pretendem atender 4.000 pessoas que perguntam o seu nome, seu CPF e 2 perguntas principais. A primeira, como você avalia o trânsito da região? Excelente, bom, regular, mediano e ruim. E, posteriormente, quantas ruas você acha que deveriam ser abertas na Vera Arruda? 1, 2, 3, 4, 5 e aproximadamente, não sei exatamente as palavras, e no final tem nenhuma. E isso acabou a pesquisa. Essa não é uma pesquisa feita mostrando dados e apresentando qual é o projeto da prefeitura para aquele espaço. Abrir uma rua aleatoriamente não é algo que deveria ser feito pela prefeitura de Maceió. A gente vai para um intervalo, já retorna. Hoje vamos contar como a Braskem está contribuindo com as obras de mobilidade urbana que vão dar fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres e ciclistas. Mais de 33 quilômetros de ruas e avenidas estão sendo recuperadas ou construídas, além de ciclovias, semáforos inteligentes, monitoramento de trânsito e melhoria na acessibilidade. Esse pacote de obras é planejado pelo município e executado por empresas especializadas com a fiscalização do poder público. As intervenções estão previstas no termo de acordo socioambiental, que trata das ações para os bairros que estão recebendo moradores das áreas desocupadas e para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. Com um orçamento de 360 milhões de reais custeado pela Braskem, as obras já começaram e devem durar cerca de 3 anos e meio. Quer saber mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco desta terceira edição do Com a Palavra do mês de março, voltando a lembrar,
com a palavra neste mês de março, todas as edições dedicadas a termos aqui entrevistadas mulheres, entrevistadas, como é a pauta do programa, entrevistadas políticas, né, com quem a gente trata também da questão política, mas sobretudo e em especial da condição feminina, dando prioridade a essa questão. Não descartando, obviamente, que a gente não descarta para os outros meses. Sempre que houver uma demanda, sempre que houver alguém, a gente vai trazer. Mas este mês de março, os meses de março, a gente tem conseguido manter essa escritazinha aí nos últimos 2 anos, os meses de março são das mulheres aqui no Com a Palavra. Só para a gente esgotar o assunto que a gente abordou no primeiro bloco, um tema tão importante quanto mobilidade urbana, né, essa questão de apropriação dos espaços urbanos de Maceió, o corredor cultural, que é um assunto muito importante também. Só para esgotar isso, aí a gente mencionou a questão da consulta pela Prefeitura, mas a vereadora também fez uma proposição. Isso mesmo. A Prefeitura lançou a consulta e no mesmo dia 14 de março, eu protocolei um requerimento de audiência pública, pedindo que a Prefeitura apresentasse qual o plano que ela tem para abrir. Posteriormente também, eu já havia apresentado e reapresentei, pois anteriormente foi dado como constitucional, e nós fizemos as modificações, um projeto de lei de tombamento daquela área como setor cultural, que não teríamos essa problemática a cada gestão. Sai gestão, entra gestão e todas as vezes aquelas ruas são questionadas. E contrário ao que os moradores querem. Inclusive, eu trouxe aqui para deixar com você uma cópia. Obrigado. E também Com a palavra, agradeço. Trouxe aqui para deixar com vocês a própria carta de manifesto da Astema, que é a Associação dos Moradores da Região, com os 4 pontos que eles pedem. O primeiro é tombamento imediato do corredor Vera Arruda, proibição de espaços de venda de construtoras, mais segurança por meio de policiamento e limpeza e manutenção regulares. Essas são as demandas feitas pela própria Astema, que foi lida na... Que é a associação que representa... Isso, a associação que representa o corredor Vera Arruda, os moradores, do corredor Vera Arruda. Então, nós fizemos essas 3 ações. Teve a manifestação pública, a audiência pública e também um projeto de lei de tombamento. E a propósito ainda dessa temática e tendo o corredor cultural Vera Arruda como, digamos assim, o protagonista de todo esse processo que é maior, eu aproveitaria a presença da vereadora, de uma integrante do Legislativo, de uma representante da municipalidade, para tocar num assunto que é justamente esse da apropriação dos espaços urbanos. Não é tomar espaço urbano de ninguém, já que o espaço é urbano, o espaço é público, mas é um processo que há alguns anos chegou até a ganhar corpo mesmo, com o pessoal fazendo atividades em praças de Maceió, mas pelo visto não aconteceu. E com o corredor cultural a gente tem essa situação, ou seja, a pessoa se apropria do espaço, vai lá, como ela falou, leva o pet para passear, leva a gurizada para brincar, vai caminhar, vai fazer exercício e tudo mais, ou seja, aquele espaço é seu, o que infelizmente a gente não vê em outros logradouros, sobretudo praças em Maceió, infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que o programa Vida Nova nas Grotas, ele deu uma revitalizada nas grotas de Maceió, não necessariamente chega próximo ao corredor Vera Arruda, mas eu acho que já foi uma melhoria. A Prefeitura de Maceió também lançou o Brota na Grota para tentar fazer essa movimentação, e eles viajaram logo no início do mandato para a Colômbia para descobrir como que fazem essas cápsulas de qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, um eufemismo sobre o problema real que é. E aí estão fazendo algumas intervenções, mas como o corredor Vera Arruda, eu acho que pelo local histórico, pelo poder aquisitivo, não tem outra igual aqui em Maceió. E sem contar que há a necessidade desse componente espontâneo, né, de a população se apoderar. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma reportagem de uma iniciativa dessa na Praça dos Leões, ali em Jaraguá. O pessoal promovia atividades, promovia chá, brincadeiras e tudo mais, só que a praça continua meio que afastada. A iniciativa chegou a tentar, não colou, houve algo semelhante aqui próximo, na Praça do Centenário, aos domingos, que da mesma forma não aconteceu. Na tua opinião, como gestora, como alguém que lida, né, como legisladora, como alguém que lida com essas questões, o que falta? O que precisaria?
Acho que o incentivo da Prefeitura de Maceió e do Governo do Estado, eles são fundamentais, até para, inclusive, a compreensão, por exemplo, dos motoristas de aplicativo que estão reclamando, pedindo a abertura da Vera Arruda. Eu acho que compreender que a cidade, ela é nossa. Ela não é feita para carro, ela não é feita para o transporte, ela é feita para o ser humano. E de quem a gente vai questionar? É muito importante a gente falar que essas praças, elas não são apenas mera decorativas e que estão lá bonitinhas para tirar uma foto. Não, elas são para a convivência das pessoas. E isso tem estudos comprovados que melhoram, inclusive, a segurança do local, melhoram a convivência, melhoram a situação da vida das pessoas. E aí pode ser transformada como um comércio ambulante, que pode estar presente e acabar gerando um pouco de renda para aquele que quer complementar, como um centro de convivência de pessoas idosas que estão dentro das suas casas, de pets e tudo mais. Eu acho que essas iniciativas que estão acontecendo nas grotas da cidade, elas são muito benéficas, mas essa iniciativa, por exemplo, que existiu de abrir a Vera Arruda, vai em contramão a tudo isso que a gente está falando. Vai em contramão, inclusive, a o que a gente tem mundialmente, como criar a cidade para as pessoas, diminuir o uso de carro e incentivar o transporte público. Então, vai em contramão. É um pouco de um contrassenso de, ao mesmo tempo que eles falam que incentivam e transformam e reformam praças, ao mesmo tempo querem abrir as ruas das praças que são fechadas. E agora a gente muda um pouquinho de temática, entrando na pauta, efetivamente, na essência da pauta do Com a Palavra, que é este segundo bloco, mas como a gente tinha assunto, como você viu, tem assunto sobre mobilidade sempre rende, a gente acabou entrando um pouquinho nesse segundo bloco. E aí que eu começaria essa parte do programa sobre essa questão. Estamos próximos aí de eleições municipais, renovação na Câmara, projetos e projeções, inicialmente, da vereadora Teca Nelma. Nós queremos dar continuidade ao mandato participativo que eu construí nesses 2 anos. Eu acho que a gente levou e reacendeu a presença das pessoas na Câmara de Vereadores, audiências públicas, pessoas periféricas, pessoas que nunca tinham visitado e conhecido a Câmara de Vereadores, e aí a gente fala o projeto de lei das cotas raciais, a gente teve o projeto de lei da aprendizagem para incluir o jovem aprendiz no município de Maceió, nós temos a Maria da Penha vai às escolas, a gente tem também sobre LGBT o dia especial do bissexual para a gente ter a celebração, do transexual, a gente tem empregabilidade trans, a gente tem diversos projetos. Mas o que é mais importante é que tudo isso foi construído junto com a população. Meu mandato é extremamente participativo, por isso é que eu convido até você que está nos assistindo, através das redes sociais, é tudo Teca Nelma, não tem erro, você sabe que a gente é bem fácil de conversar, é bem tranquilo, e também uma porta rosa no gabinete, é uma porta rosa pink na Câmara de Vereadores. É muito fácil da gente ter uma troca de ideias para a construção dessa cidade, mas eu acho que a gente tem como objetivo, o plano diretor e o plano de mobilidade, eles são um top prioridades para a nossa cidade. Eles estão há muito tempo atrasados e a gente não tem como construir políticas públicas sem dados e sem projeções para isso. Por isso, por exemplo, também que a gente fez obrigando o município de Maceió a criar dados sobre a violência doméstica daqui, que não existem pela prefeitura. Então, fazer política pública sem dados é um dado muito importante, porque ela não vai funcionar. Então, o que eu quero é continuar com esse mandato que ouve a população e reverbera na Câmara de Vereadores. Essa definição já está feita, é uma definição pessoal de ti, é de partido, não dependeria de legenda, é da vereadora, como é que está construído aí essa projeção do mandato? O meu mandato, ele essa continuidade. Né? Essa continuidade, ela é bem independente do partido que eu esteja, mas eu também sou presidente municipal do PSD. Então, a gente está realmente retornando a social-democracia para o partido. Fizemos uma comissão de frente, uma mesa, né, coordenadora, bem representativa, com juventude, com mulheres, com pessoas pretas, com pessoas que eu acredito, para a gente dar um rebuliço, desculpa aí a palavra, mas dar um rebuliço no partido e mostrar de quem ele veio, quais são suas raízes e que ele está apoiando, por exemplo, o presidente Lula, e teremos que ter ações que coadunem com isso. Então, eu também, como presidente municipal, tenho total liberdade de exercer o meu mandato participativo sem nenhum tipo de restrição do partido em relação a isso. E algo necessariamente que deve ocorrer, eleições municipais incluem a Câmara de Vereadores e necessariamente a Prefeitura, o que é que tu poderias colocar acerca do projeto para
a prefeitura para a municipalidade, para a gestão do município de Maceió. A gente imagina que necessariamente para esse projeto o PSD tenha o nome do ex-prefeito, inclusive atual secretário de Estado, do ex-prefeito Rui Palmeira, para pleitear possivelmente aí um retorno à prefeitura de Maceió. Recentemente, ele anunciou que não vê como a primeira opção pleitear a Prefeitura de Maceió daqui a 2 anos. Saiu uma entrevista, eu acho que semana passada, em relação a isso. Nós temos ele como presidente estadual do partido, eu sou a presidente municipal, fazemos parte de um grupo político, mas para as eleições ele até agora não manifestou essa vontade. É algo que circula no mundo político, mas ele mesmo já anunciou, até na TV, enfim, até nas entrevistas, que não vai ser, que não pretende, não é que não vai ser, não pretende ser candidato daqui a 2 anos. Eu acho que o cenário da municipalidade está muito fechado, faltam construções de mais nomes progressistas nesse sentido para a gente continuar debatendo. E Maceió é a única capital que tem a maior parte conservadora. Foi onde ganhou do Nordeste inteiro. E aí a gente tem que incentivar mais candidaturas progressistas para mudar esse cenário. Em se mantendo essa convicção colocada, reforçada agora pela vereadora, liderança de seu partido, como ela reiterou, em se colocando essa convicção do ex-prefeito Rui Palmeira, que, como eu falei aqui, é um dos, agora, 3 integrantes. A gente sempre gosta de colocar essas questões, porque vale a pena, né? Uma das únicas 3 pessoas que vieram aqui com a palavra por 3 vezes. E agora a vereadora Teca Nelma também, em se colocando essa convicção dele. O nome Teca Nelma não iria para esse espaço? No momento, não. No momento, eu quero continuar sendo representante das pessoas na Câmara de Vereadores. Eu consigo fazer um mandato participativo, representativo, que ecoa muitas vozes. Então, o meu projeto político para daqui a 2 anos é a tentativa da reeleição, no caso, ano que vem já, né, que já estamos em 2023. Exato. É a reeleição para vereador. E aí, posteriormente, a gente pode conversar sobre outros áreas, mas a minha prioridade no momento é a reeleição enquanto vereadora. E como tu citaste também, com essa convicção, com essa consolidação dentro da legenda, da reestruturação da legenda, continuar, apesar da autonomia, de reforçar, de ter essa legenda como base, ou seja, continuar em PSD. Isso. No momento eu vou continuar no partido, eu estou como presidenta, eu estou podendo fazer um partido que é um reflexo também do meu mandato e vice-versa, que é social-democracia, que é caminhando junto com Lula e trazendo melhorias para a população. A gente vai para um intervalo, já retorna. Hoje vamos contar como a Braskem está contribuindo com as obras de mobilidade urbana que vão dar fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres e ciclistas. Mais de 33 quilômetros de ruas e avenidas estão sendo recuperadas ou construídas, além de ciclovias, semáforos inteligentes, monitoramento de trânsito e melhoria na acessibilidade. Esse pacote de obras é planejado pelo município e executado por empresas especializadas com a fiscalização do poder público. As intervenções estão previstas no termo de acordo socioambiental, que trata das ações para os bairros que estão recebendo moradores das áreas desocupadas e para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. Com um orçamento de 360 bilhões de reais custeado pela Braskem, as obras já começaram e devem durar cerca de 3 anos e meio. Quer saber mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né? A gente já falou aí de mobilidade, de temas, né, factuais mesmo, e também de temas políticos, e sobre o qual eu gostaria também de esgotar. Assim como aconteceu com o primeiro bloco, que entrou pelo segundo, a gente entra para o terceiro com essa temática ainda. Ainda falando de conjuntura, né, partidária, conjuntura política, com vistas a isso. Primeiramente, ainda em relação à legenda, houve já alguma gestão, algum aceno, alguma coisa de parte de outra legenda, de parte de outro grupo, ou não? Isso, exato. Em minha direção, ainda não. Na verdade, eu acho que como eu me consolidei como presidenta do partido, eu ainda não recebi nenhum outro convite para a transição partidária. Então, eu acredito que eu esteja consolidada no partido.
como é que está a interação, né, com Rui Palmeira? Bem tranquila. Ele tem um trabalho muito operacional. Ele está fazendo um trabalho na CEINFRA muito legal e resgatando, na verdade, o que ele tentou fazer na cidade de Maceió e ampliando para todo o estado. Então, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom na sua pasta, na sua secretaria, e a gente tem um incentivo maior para mim, que, enfim, acho que é um trabalho que é apoiado pela ONU e pela Unesco internacional, que é Vida Nova das Grotas, e que é muito importante para mudar a qualidade de vida dessa população. E um questionamento que a gente fez às outras duas entrevistadas que estiveram aqui, que foram candidatas nas eleições em 2022, que colocaria também a vereadora Teca Nelma, o que ficou de experiência, o que ficou de trato, até de experiência prática mesmo, política, pessoal, de 2022, Foi uma campanha muito árdua, onde a gente teve disputas muito díspares entre os parlamentares, mas eu acho que o meu maior aprendizado foi poder andar em cada cantinho de Alagoas e conhecer, seja a pessoa do sertão, seja a pessoa que está no litoral norte, seja aqui em Maceió, e ver o quão o nosso estado é rico. Eu acho que o maior aprendizado foi conhecer todas as partes de Maceió, todas as partes do estado de Alagoas. De Maceió essa eu já conheço como vereadora, mas conhecer todas as partes de Alagoas, e foi muito rico para toda a nossa construção e até para proposições na Câmara de Vereadores, o quão é diferente, dependendo da sua região, a prioridade para o munícipe. Falando de eleições municipais de 2024, haveria ou chegou a ser cogita-se até num futuro próximo, alguma coisa assim, de uma disputa não em Maceió? No momento, hoje, a disputa que eu tenho como prioridade é honrar minha cadeira como vereadora e tentar a reeleição mais uma vez para continuar fazendo essa ebulição na Câmara de Vereadores, que eu acho que o meu mandato provoca isso dentro do município de Maceió. Mas não houve? Ou chegou a haver? Porque é uma decorrência natural. Sim. Foi um nome que esteve na campanha para todo o Estado, Isso. Percorreu todo o Estado, e seria uma decorrência natural. Não, naturalmente, eu acho que até pelas minhas raízes, a secretária, que é minha mãe, ela é de Arapiraca, mas eu sou de Maceió, então eu acredito que pelas minhas raízes continua o debate aqui mesmo na capital. Ou seja, fechado, mas continua maceoense. Continuo maceoense, com maior orgulho, sem problema algum e maior orgulho do mundo. Muito bem. E agora a gente passa, como geralmente né, efetivamente para a pauta do terceiro bloco do Com a Palavra, que é uma análise de conjuntura nacional. E aí eu te perguntaria, essa mudança de conjuntura política, ela de alguma forma reflete, tem consequências, traz mudanças, traz esperança, expectativa para outras linhas de conjuntura, ou foi só uma mudança de âmbito político? Eu me refiro, obviamente, à questão de gênero. Eu acredito que, na verdade, é uma transição que ela ainda está acontecendo. Acho que nas últimas gestões a gente teve um povo muito sofrido, e eu falo de todo o povo brasileiro, inclusive de análise de gênero, de raça, de todos os crimes que são cometidos. As pessoas que não são colocadas como prioridades, as pessoas que mais precisam, elas foram muito massacradas durante esses anos. E com essa transformação tem uma girada do que é prioridade para o governo, tanto federal quanto estadual. Eu acho que essa girada de prioridade é muito importante. E a prioridade hoje está sendo o povo que mais precisa, o povo mais pobre aqui no Brasil. E aí eu continuo nessa temática, inclusive fazendo uma colocação que é para lá eu não diria nem constrangedor, porque aquilo foi execrável. Mas a gente tem que mencionar, tocar nessa questão. Eu me refiro ao episódio envolvendo o deputado, a gente tem que chamar porque ele está lá, foi eleito, deputado Nicolas Ferreira, em pleno dia 8 de março. Para a vereadora, para alguém que tem militância, para alguém que tem essa ligação com a questão da mulher, como já mostraram as outras entrevistas do Com a Palavra, o que fica quando tu visualizaste aquele momento? Indignação, irritação, foi risível, a despeito de não ser nada risível uma coisa daquela?
Acho que no momento eu agi muito. Eu tentei ser o mais racional junto com a emoção de tudo que estava acontecendo naquele momento. O que acontece da mulher ser subestimada em todos os espaços de poder, mas especificamente na política, dá muito da nossa trajetória, que ela é muito recente. A gente só tem 91 anos que a gente vota, e menos de 91 anos, praticamente, que foi retirado a questão da violência contra a mulher como algo privado para ser público. Por exemplo, aquela frase, né? Em marido e mulher ninguém mete a colher. Isso foi tido e até hoje é como algo normal. Só em 2015 que a gente teve aproximadamente a Lei Maria da Penha como efetiva no nosso país. Então, é muito recente as nossas conquistas e nós somos ainda questionadas e violentadas politicamente em diversas partes do país. A violência política contra a mulher na política é reconhecida há menos de 10 anos. Então, isso ainda está a nossa luta, ela está crescendo, mas nesse sentido ela está engateando. Muitas vezes a violência ela é sofrida pela mulher e ela nem é percebida pelos pares. Na verdade, é tratada como normalidade. E aí é aquela coisa, se não aguenta, peça para sair. É daí para pior. Você não quis? E eu não posso me acostumar com a violência. A gente tem que ter um estranhamento com a violência. O que aconteceu comigo foi violência política de gênero, sem dúvida alguma, não foi a primeira. Infelizmente, eu acho que não será a última, mas eu sempre estarei combatendo e nunca vou naturalizar a violência contra outro ser. Nas últimas eleições gerais, Alagoas cometeu também essa questão. Não há integrantes mulheres na bancada federal de Alagoas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, não há integrantes mulheres. A última representante foi, inclusive, a deputada federal Tereza Nelma, mãe da vereadora. Fica algum sentimento, até um tanto, sei lá, alguma coisa assim, meio que o eleitor até me traiu, alguma coisa assim. Fica um sentimento como esse, assim, por uma situação? Não é um sentimento de traição, mas eu acho que o trabalho que a deputada fez enquanto deputada, ela transformou a vida de diversos alagoanos. E muitas pessoas podem ver apenas no futuro esse trabalho. Trazer um hospital do amor, por exemplo, que ela trouxe para 2 municípios alagoanos, Arapiraca e Delmiro Gouveia, hospital de prevenção do câncer, um hospital a parlamentar trouxe. Por exemplo, isso vai ter um impacto em diversas gerações. Mas aí onde eu reforço. E isso não ser reconhecido na hora do voto? Isso pode não ter sido reconhecido agora, mas eu não culpo apenas o cidadão. A gente tem uma questão de compra de voto que acontece no nosso estado, a gente tem o nosso baixa escolaridade que acontece no estado inteiro, e a confusão, o que é que faz um deputado federal, o que é que faz um vereador, o que é que faz um prefeito? É aquele líder comunitário que ajuda por semana, ou ele está resolvendo as questões em Brasília para o nosso estado de Alagoas? A gente não, essa construção política, o sentimento que dá é que ela não foi feita para as pessoas compreenderem. Então, não é de traição, mas ela tem muita gratidão, assim como eu também tenho, por todos os votos e todo mundo que confiou que ela teve um mandato, e hoje ela está em outros áreas como secretária de Agricultura no governo Lula, que a gente teve muita honra de ter sido convidada. Eu falo a gente porque é um grupo político, né? E eu continuo aqui enquanto vereadora, então eu sou muito grata a todos os votos que eu tive aproximadamente 14 mil votos, para mim foi, nunca imaginaria, sendo bem sincera, uma menina tão pequena iniciando agora na política e já me tornei tão grande em tão pouco tempo. A gente dobrou a votação aqui em Maceió, então assim, a gente tem muito orgulho de tudo que aconteceu, de tudo que foi feito. E eu falo para as pessoas, não é porque é minha mãe, mas eu tenho certeza que ela ainda vai ser estudada no livro das histórias aqui de Alagoas, porque foi a primeira mulher coordenadora da bancada federal, nunca tinha existido. Foi a primeira mulher procuradora da República alagoana, nunca havia existido isso também. Presidiu diversas comissões, fez diversos movimentos, e eu acho que isso vai ser classificado como, por exemplo, a gente vai estudar posteriormente na história feminina política. E diante dessa questão de conjuntura, né, política, até parece provocação desse apresentador, mas não é, gente. Os fatos demandam, né, a dinâmica dos fatos, os fatos atropelam nesse sentido. No dia em que está sendo gravada essa edição do Com a Palavra, com a vereadora Teca Nelma, as redes sociais do ACTA anunciam que o PL anunciou, o Partido Liberal, partido, entre outras, do ex-presidente Jair Bolsonaro, anuncia o retorno dele ao Brasil com direito a motociata
também. E acreditem, para começar por Maceió. Veja só. E aí, como é que eu digo, essa dinâmica acaba retornando porque a gente lembra do episódio também execrável que foi a votação do título de cidadão honorário de Maceió para o então presidente Jair Bolsonaro, no qual a vereadora contra o qual a vereadora se expôs, e ao fazer um pronunciamento teve até uma perseguição, a gente pode colocar assim. Como tu vês essa situação? Na verdade, agora, né, o atual. Agora, atualmente, foi me dito uma frase na Câmara de Vereadores uma vez, que eu já repeti depois, posteriormente. Uma hora a gente perde, uma hora a gente ganha. Aceite que você perdeu, vereadora. Isso já foi me dito uma vez dentro da Câmara de Vereadores. E agora eu queria dizer isso para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O momento político eleitoral ele passou, e se ele quer reconstruir e tentar voltar à cadeira, ele foi o primeiro presidente da República não reeleito. Ele pode fazer esse trabalho durante 4 anos, mas nesse momento que o governo está começando, você vai gastar muitos cartuchos e muito erário público para fazer motocicletas em todo o país. E assim, de qualquer forma, fica também essa questão com o município de Maceió, de ter concedido o título, ter sido a única entre as capitais nordestinas a dar mais votos a Bolsonaro na eleição de 2016 2018 e agora em 2022 também, infelizmente. É preciso mudar esse quadro. Exatamente, por isso que incentivar mais candidaturas progressistas é algo muito importante que a gente deve fazer aqui. Eu tenho o programa Vereadores por um Dia, por exemplo, para trazer a juventude para ser vereador um dia e entender o que é que faz um vereador, ir para a sessão da Câmara, ser vegetariano por um dia também, que eu sou, passar o dia com a gente. Isso, por exemplo, é um dos programas que a gente faz para incentivar a juventude a se aproximar da política. A gente faz seleção de estagiários, seleção pública de funcionários para ser secretário parlamentar. Então, todos esses esforços é para movimentar a juventude em torno da política. Então, a gente precisa de mais candidaturas progressistas para que, quem sabe, num futuro muito próximo, a gente mude esse quadro. Esperemos. Vereadora Teca Nelma, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, dizer mais uma vez que eu estou à disposição, posso voltar aqui com o maior prazer várias vezes. Minhas redes sociais, para quem quiser entrar em contato comigo, é tudo Teca Nelma, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e também uma porta rosa pink na Câmara de Vereadores, não tem erro. E a gente vai ficando por aqui, né? Como sempre, deixando aquele para refletir com o qual a gente encerra os Com a Palavra, as edições do Com a Palavra em cada programa. O desse a gente não tem como atribuir, porque é atribuído anônimo, mas de qualquer forma tem sim seu conteúdo. Existem as mulheres que são fortes e existem as mulheres que não descobriram ainda a força que têm. Até.